Carmona Podcast. Olá, salve, salve, Belém, Pará, Brasil, todo mundo que vai acompanhar esse podcast a partir de agora. Podcast bem especial para você, que vai acompanhar tudo aí em loco. Hoje aqui com o nosso querido pastor e deputado Martinho Carmona, está aqui com a gente, né? Olha aí, bonitão aí, tranquilaço, nesse podcast. E ao lado também aqui do nosso querido Mariano Farias, que é professor da Universidade Federal do Pará, comunicador, arquiteto, né, tem todo um conhecimento também para expressar aqui, a partir de agora, nessa nossa transmissão com vocês. Pastor Carmona, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Juninho? Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Meu amigo Mariano Farias, esse grande comunicador, que inclusive tenho certeza que esse podcast, um prazer estar falando diretamente com você, eu tenho certeza que esse podcast vai alegrar muitas pessoas, porque vão conhecer a imagem do Juninho Brasil e do Mariano Farias. Então, acho que alegria estar aqui com vocês também. Duas vozes da nossa comunicação radiofônica extraordinária, que dão upgrade, né, nas manhãs, e o Juninho o dia todo na FM Liberdade. E o Mariano Farias, com toda a sua descontração, também nas manhãs da Rádio FM Liberdade. Mariano, que bom tê-lo aqui também, amigo. Pois é, que satisfação estar ao lado aqui do nosso pastor e deputado Martinho Carmona, Juninho Brasil, e falar de um assunto tão pertinente para nós, brasileiros, paraenses. Nós que vivemos um tempo de grandes expectativas no âmbito social, no âmbito financeiro, expectativas no campo da governança desse país. Nós estamos muito à vontade para conversarmos aqui sobre as questões que nos afligem e que afligem a população. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. E essa aflição, pastor Carmona, a gente está no mês de fevereiro, né, e o Brasil parou esse mês, né, como é de praxe, né? O Brasil para nesse mês de fevereiro o ano todo, mas esse ano parece que está tendo um gostinho muito especial, parece que o Brasil está assim, sem problema, está de bem com a saúde, está de bem com a dívida, está de bem financeiramente, mas na realidade a gente sabe que não é isso, né, pastor Carmona? O senhor, com todo o seu gabarito como parlamentar, experiência aí larga nesse sentido, não é isso, não é? Ou é isso, pastor, ou eu estou enganado, estou vendo outra coisa? Não, gente, lamentavelmente você não está enganado. Eu fico feliz quando percebo que a sociedade, com quem você tem um contato diário, percebe que o governo do Brasil está fazendo é apenas uma maquiagem. Ele está tentando transparecer algo que não é real. E o carnaval, ele é exatamente uma máscara que está sendo usada para desviar a atenção de vários problemas que o governo federal está enfrentando. Você veja que o escândalo do INSS, quando milhares de aposentados tiveram nas suas contas descontos fantasmas. Agora, o caso do Banco Master, um escândalo sem proporções de precedentes no mundo, não é só no Brasil. É um dos maiores rombos da história do Brasil financeiramente. Do Brasil e, quiçá, do mundo. Está nos mais altos padrões de corrupção. E, se já não bastasse isso, o presidente Lula, no alto da sua arrogância, ele agora resolveu estabelecer guerra contra os evangélicos. Ele mesmo disse, não tem mais essa de Lulinha, paz e amor, agora é guerra. E parte para um ataque desonesto, afirmando que 90% da nação evangélica vive do Bolsa Família e que os pastores deviam agradecer a ele, Lula, por ser o pai do Bolsa Família, constrangendo os pastores, a nação evangélica, isso tudo partindo de fatos inverídicos, mentirosos. O Lula, ele frequentemente usa números abstratos para maquiar. É por isso que o carnaval
tem a cara do comunismo, da esquerda. É só farsa, é só ilusão, né? E agora, por último, e muito grave, porque aí já não atingiu apenas evangélicos, mas todas as famílias cristãs, a família tradicional, a família conservadora, e eles, numa homenagem ao comunismo, ao Lula, a tudo que o decálogo de Karl Marx propaga, eles, em plena avenida do samba, fazem um carnaval. Fazem um palanque, na realidade, né, pastor? Exatamente, você falou bem. Um palanque. No meio de tudo isso, pastor, como se não bastasse o mensalão, que pouco a pouco está emergindo, nós temos um escândalo desse tamanho envolvendo bancos oficiais, porque até o Banco de Brasília, o Banco Regional de Brasília, foi envolvido nesse escândalo. Muitos foram enganados. Dinheiro usado indevidamente, dinheiro do povo, dinheiro de juros. E aí, eu quero fazer menção a uma frase de um homem que eu considero muito importante no estudo da sociologia do mundo, chamado Martin Luther King, quando certa vez ele disse: eu não tenho medo da maldade dos maus, mas eu sinto muito pelo silêncio dos bons. E este povo tem se calado diante de tanta farra, de tanta injustiça, roubos, uma verdadeira festa do erário público, sendo solapada a cada dia, é um noticiário diferente. E me chama a atenção de um fato, eu quero rever a história agora, e dizer o seguinte: em 1215, um rei na Inglaterra, chamado de João Sem Terra, foi obrigado a assinar um documento feito pelos seus súditos, feito pela população, que ele foi obrigado pelo povo para assinar. E esse documento recebeu o sugestivo nome de Carta Magna. E dizia uma coisa: ninguém está além da lei, acima da lei, inclusive o rei. Ninguém tem o poder de prender, julgar, sem culpa formada. Ninguém pode ter o poder de instituir impostos sem consultar, sem pesquisar. Felizmente, esta Carta Magna até hoje está presente em todas as constituições do mundo todo, porque ela norteou toda uma conduta moral, o caráter social, a dignidade de um povo que estava na mão de um homem perdulário, enganador, mentiroso, um homem que surrupiou a conta dos ingleses. Mas parece que eu estou falando de 1215, mas vejo hoje, tristemente, que ainda no mundo ainda tem governantes que se aproveitam deste expediente para roubar o povo, para enganar o povo, dentro de uma política demoníaca de tentar mascarar uma verdadeira campanha do inferno para enganar o povo. E isso que Juninho Brasil fala aqui, parece que se aproveita do carnaval para enganar o povo, quando, na verdade, a qualidade de vida, as instituições estão sendo quebradas paulatinamente. E os embates estão aí, pastor Carmona. Certo. A esquerda tentando se movimentar, nós estamos vivendo um ano de eleições, né? E como é que o senhor está enxergando, pastor, tudo isso, esse movimento da esquerda, dos comunistas? A internet hoje é um instrumento usado violentamente, né, para justamente mostrar esse lado que aparentemente parece ser tudo bem. Juninho, você, na introdução, você foi muito objetivo e feliz na sua colocação quando falou a respeito da maquiagem que é o carnaval. O Lula tentou projetar como se ele estivesse com um índice de popularidade altíssimo, sendo homenageado lá na Marquês de Sapucaí, naquela avenida do samba. E isso tudo era exatamente para tirar o foco da sua má gestão. Então, muitas das vezes, o Lula faz, a exemplo do que aconteceu em 1215, né,
com João Sem Terra. o João Sem Terra, porque ele tenta construir um governo muito antipático. O João Sem Terra, esse nome que ele obteve, um apelido, é porque nunca a Grã-Bretanha perdeu tanto espaço territorial. E ele estava perdendo. O Lula é um João Sem Terra, porque ele está perdendo muito espaço eleitoral. E isso faz com que, lamentavelmente, ele tente de todas as formas, e aproveitou-se do carnaval, uma festa popular, para tentar projetar uma popularidade que ele não a obtém. Então, o que a gente percebe? Que ele tentou atingir, juntamente com toda a esquerda, a essência da sociedade, que é exatamente A família. Né? a família. Quando eles botaram na avenida as famílias enlatadas, como se estivessem numa lata de conserva, eles, de certa forma, querendo nos humilhar e constranger, acabaram ressaltando que realmente a família conserva a saúde. Você sabe que uma lata de conserva, ela dura anos. Mas se você abrir aquela lata de conserva, ela não passa de 3 dias. Todo o conservante dela vai por terra e apodrece. Eu poderia dizer que a esquerda, juntamente com Lula, eles estão também numa lata, mas não numa lata de conserva, numa lata de lixo. Digo isso até constrangido, mas lamentavelmente, o que eu estou observando agora, Mariano, é que o povo está se movimentando. Hoje, as redes sociais, eu vi já centenas e até milhares de famílias fazendo uma imagem dentro de uma lata. Delas dentro de uma lata. É verdade. Mas é bom dizer, pastor, aproveitando esse gancho também seu, que mexeu com a família não é dizer que mexeu só com o povo evangélico, não. É o católico, são as famílias que ainda preservam, né, pai, mãe, filhos, e a tradição. Mas eu pergunto, quem é que tem interesse na destruição de uma família? Qual é a pessoa normal, razoável, uma pessoa lúcida, que quer criticar um pai porque é pai, uma mãe porque é mãe, um filho porque é filho? Não tem lógica isso, não tem bom senso. Só uma pessoa que esteja sob uma influência muito maligna é que possa achar que uma família tradicional, uma família de homem e mulher que produzem pela sua própria coabitação frutos, é uma coisa errada, é uma coisa ultrapassada, é uma coisa antiga, vencida. Olha, ou quem não tem mais família, ou realmente uma pessoa desprovida da sua lucidez de qualquer padrão mínimo sociável e ético. Então, o Decálogo de Karl Marx, que é o norteador de todo o comunismo, ele realmente sempre parte da destruição. João 10,10 na Bíblia diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Olha, quem quer acabar com a família? Quem quer acabar com o direito de estudar e tirar boas notas? Quem quer acabar com o trabalho remunerado? É exatamente aquela pessoa que quer acabar com a sociedade. Porque, olha, como uma pessoa pode querer ganhar sem trabalhar, colher sem plantar? Família dá trabalho. Família exige da pessoa responsabilidade. Muita responsabilidade. E outra, quem tem família acorda cedo para trabalhar, tem responsabilidade. Quem preza pai e mãe estuda. Quem preza irmão estuda, trabalha. Agora, a pessoa que é desprovida de valores, de sentimentos, ela vive naquela máxima de quanto pior, melhor. Ou seja, eu não dei certo na vida, eu me incomodo com quem dá certo na vida. Eu quero que todos realmente vão para o abismo como nele eu estou. Essa é a teoria do marxismo, é a teoria do comunismo. E a gente vê que o Lula agora só anda de vermelho. Ele anda de vermelho, inclusive até o punho, querendo arrogantemente dizer que o comunismo está prevalecendo. Não está. Pelo contrário, as famílias
se sentiram tão ofendidas que agora, Mariano, a gente percebe nas redes sociais uma manifestação como nunca de um repúdio. E para te ver como a Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. E todo aquele que o diabo usa, dele ele abusa. Sabe o que aconteceu com esta agremiação carnavalesca? Foi desclassificada. Até parece uma ironia. Rebaixada. Eu até diria o seguinte, o Lula é psiquento. Ele é psiquento. Ele foi para esse desfile e a agremiação carnavalesca, né, foi a última da série especial e caiu agora. Foi rebaixada. Mas a soberba procede à ruína, né, pastor Carlos? Então, Provérbios... eles achavam que iam com esse desfile, né, chegar lá em cima e acabaram ficando lá embaixo, onde é o lugar realmente dele. E eu penso, Juninho e pastor Martinho Carmona, que o fatídico Fórum de São Paulo está começando a fazer água. A gente observa o desespero do presidente. Porque, se não vejamos, o Fórum de São Paulo foi instituído para colocar o Brasil como centro das negociações ligadas ao comunismo. O grande coordenador, né? Coordenador. Mas o Maduro caiu. El Salvador foi colocado para fora toda e qualquer mensagem comunista de lá. Milei, na Argentina, está saneando lá. E outros povos estão começando a repensar as suas vidas. A direita e o conservadorismo está crescendo no mundo inteiro, não é só na América Latina. A gente percebe a Europa toda ela está voltando realmente a um conservadorismo porque as famílias perceberam que a influência do comunismo desagregou-as. Pai já não tem mais aquele amor paternal, mãe já não tem aquele amor maternal, o filho olha para os pais como adversário. Mas o cristianismo, ele diz, honra teu pai e a tua mãe, te serão acrescentados longos dias da tua vida. Recomenda que nós, pais, cuidemos dos nossos filhos como a nós mesmos. Então, o que a gente percebe, eu digo isso, Mariano, é que o evangelho, ele começa a alcançar muitos corações, sobretudo quando a gente trabalha como a gente faz em células. As células estão nos lares, as células estão nas casas. E as pessoas percebem que o evangelho é quem lhes dá o conforto para deitar e logo dormir. O comunismo, a orgia, toda essa baderna toda, o cara não tem sossego. É por isso que as drogas servem de consolo e conforto, porque eles não têm sossego. É preciso entender que Marx disse que a religião é o ópio do povo, mas nós somos do evangelho, das boas novas, do tempo da graça. E o tempo da graça nos dá esperança, nos faz refletir. Nós não seguimos o que o homem diz, nós seguimos o que Jesus pregou, que defende até hoje. Esse é o grande diferencial. E é por esse motivo que nós rebatemos discursos como assim, uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade, da qual o comunismo se calca, que era uma frase dita por Goebbels, ministro da propaganda nazista, que dilacerou famílias, que era o propósito do Hitler, dilacerar famílias. Nabucodonosor lá atrás também fez isso e tantos outros fizeram. Ou então a gente escuta, recentemente, um líder do governo dizer: eleição não se ganha, se toma. O que denota, portanto, disso que existe o espírito da falcatrua, da enganação, da mentira. Então, o que nós estamos falando aqui é exatamente uma oposição a esse tipo de pensamento que querem colocar na cabeça do povo brasileiro, mas que está refletindo isso na educação. As universidades estão quebrando, estão dilacerando. Você fala isso com propriedade, né? Há quantos anos, Mariano, você é professor da universidade? 35 anos. 35 anos. Você já viu muita coisa, então? Muita coisa, muita coisa. A valorização do profissional, zero. Está tendo manifestação no Brasil todo hoje. Como é que está o ensino hoje nas faculdades, Mariano? Perdeu aquela seriedade por conta da fatídica bolsa, das cotas. Tá?
que Já... segregou pessoas. Exato. Quer dizer, se o governo desse condições para todos iguais, todos são iguais perante a lei, não precisariam fazer cota de negro, de indígena, cota de um bocado de gente. A tática do comunismo é essa. Ele tira tudo para valorizar o pouco que ele devolve. Ele deixa a pessoa... Tem aquela ilustração da galinha depenada, né? Que fica no frio e, de repente, uma pequena porção de comida faz com que ela se sinta feliz. E agradeço. Essa é a tática. Ele mantém o Bolsa Família em larga escala, sempre uma dependência do governo para gerar essa pobreza. Nós realmente temos que cumprir nossa missão, pregar o Evangelho do Senhor Jesus, sabendo que não são novidades os fatos que estão ocorrendo. Nós temos que continuar com a pregação do amor, a pregação da verdade, desmascarando as falcatruas e o tempo todo levando esta missão. Eu como político, eu como pastor, eu como empresário, aonde quer que eu vá, eu devo ser o lírio no vale, aquele que procura evitar a contaminação e implantar a purificação através da mensagem da palavra de Deus. Isso é bom demais, pastor. A gente está aí já quase na reta final aqui do nosso podcast, mas eu quero fazer até um desafio para a gente aqui, para a gente fazer a segunda etapa desse podcast, trazendo até sugestões de quem vai colocar aí no seu comentário. Olha, deixa o pastor Carmona abordar tal assunto, falar disso aqui, e a gente vai vir com o maior prazer para também fazer mais uma etapa, a terceira etapa e outras etapas que virão por aí, viu, pastor Carmona? E eu vou defender sempre, porque eu sou contra esse discurso que uma mentira dita mil vezes torna uma verdade. O próprio presidente falou que ele prefere dizer a mentira, que a mentira chega bem mais rápido que a verdade engatinha para ele. Mas eu prefiro ficar com a verdade e dizer o seguinte: conhece a verdade te libertará. Palavra de Jesus. Então, nós não queremos ser enganados, nós queremos estar aqui, na onda, recebendo aquela palavra que Deus deu àquele seu guerreiro. Tem de bom ânimo, luta, não cede. Quando Jericó estava fechada, Deus está presente. Então, eu não me considero religioso, eu sou cristão. É diferente. Então, eu não tomo deste ópio. Eu não estou adormecido. Nós não estamos adormecidos, porque nós estamos dentro da graça, do Evangelho da graça. A cada um será dado segundo as suas obras. E nós não estamos adormecidos, tanto é que o senhor tomou lá no plenário e usou como a sua fala como deputado. Fala um pouquinho para a gente, pastor. Reverberou na internet, mas só um. Eu usei a tribuna que o povo evangélico me concede, né? Eu represento o segmento cristão ali na Casa de Leis do Estado do Pará, na Assembleia Legislativa, e lá eu manifestei a minha indignação. E farei isso outras vezes. Quer pela forma aviltante como o presidente Lula se sente dono do Bolsa Família, ele acha que esses recursos do Bolsa Família saem do bolso dele, porque para ele se jactar como o dono em que todo mundo tinha que lhe agradecer, era como se ele não estivesse cumprindo apenas com um dever institucional. Mas ali eu contestei, comprovei mais uma falácia que ele fala, mais uma vez quando ele adultera números, porque matematicamente já provamos que não é possível 90% da população evangélica depender do Bolsa Família. Até porque seria realmente quase que 1/3 da população brasileira. Bem, mas o que eu quero deixar claro aqui é que todos nós temos um papel de sal da terra, de luz do mundo. Eu gosto de usar muito aquela parábola que Jesus nos ensinou com a sua própria vida, quando ele foi lá no Vale dos Leprosos. Ele recebeu uma recomendação: não vá ao Vale dos Leprosos, porque senão o senhor não vai poder voltar para o convívio da sociedade. E Jesus foi para o Vale dos Leprosos, curou os leprosos e voltou de lá com os leprosos, já não doentes, mas purificados. Significa dizer que
a gente pode estar em ambientes poluídos. Você, lá na Universidade Federal do Pará, fazendo a diferença. Juninho Brasil, no meio da comunicação, que é um meio também bastante conturbado. Eu, no meio político, que é um meio sempre controverso. Mas aonde quer que estejamos, nós somos o lírio do vale. Essa é a nossa missão. E eu fico feliz de poder estar nesse podcast conversando com pessoas de tanto conteúdo, de tanta experiência, contribuindo para que você possa também se somar àqueles que não estão conformados, aqueles que usam a rede social para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado, Juninho. Ô, pastor, a gente que agradece, aqui eu fico muito feliz também de estar aqui participando de um momento como esse e contribuindo um pouco com a minha experiência, um pouco como radialista, para a gente realmente continuar sendo esse sal da terra e esse lírio dos vales. Eu quero agradecer a oportunidade e deixar aqui uma reflexão. O que você está querendo deixar de um legado para o teu filho, para a tua filha, para a tua família? Que país você quer para ele, para os teus netos depois? Você quer que a sua família viva eternamente de cotas, como vive hoje os nossos amigos cubanos? Eu tenho amigos cubanos, pastores, engenheiros, pessoal em Caracas e outros países, passando miséria. Não é isso que nós merecemos. Muito obrigado. Bom, a gente esteve aqui nesse podcast bem especial, nesse dia bem legal mesmo, e fica aqui o convite. Virão muitos por aí e a gente agradece de todo o coração. Acesse aí as nossas plataformas que vão ficar aí no rodapé do vídeo e valeu. Valeu, pastor Carmona. Valeu, pastor Mariano. Obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Carmona Podcast.